Perdeu a Copa América. Fala pessoal, tudo bem? Olha aí, estamos chegando aí com a live do terceiro tempo nesta terça-feira. Ó, não sei porquê, ó, o que ligou aqui? Nossa. Ligou o aplicativo aqui, é que eu tô meio perdido, aí ligou o aplicativo aqui do GPS, entendeu? Nada é por acaso nessa vida, já diria meu pai. É o seguinte, pessoal, estamos começando a live desta terça-feira aqui na redação do Terceiro Tempo, diretamente da Avenida Paulista, comigo, com o João Antônio de Carvalho, com a sua participação também, a partir de agora, para responder a nossa pergunta do dia. Hoje é terça-feira, amanhã é feriado, dia 1º, quarta-feira já tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos, vamos falar ainda sobre o que está repercutindo na Europa, porque hoje o PSG joga novamente, é a primeira vez que a equipe vai jogar depois daquela bagunça toda do fim de semana, né? Ainda pelo campeonato francês, né? Umas rodadas que não servem para nada, porque a equipe já foi campeã. Começa hoje também a fase semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O Tottenham estará em campo contra o Ajax, jogo lá na Inglaterra. Nós vamos falar a respeito disso. A nossa pergunta do dia é a seguinte: acabou a era Borja no Palmeiras? Pelo seguinte, ele não atua há 8 partidas e o Palmeiras viajou para Maceió para enfrentar o forte CSA pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, basicamente como equipe reserva. Aqueles jogadores que atuaram contra o Fortaleza no domingo à noite, só o Daverson, me parece, da equipe titular, só o Daverson viajou. Os outros não viajaram. E o Borja não foi relacionado, não viajou mais uma vez. E aí surgem informações, primeiro, de que ele pode reforçar o Botafogo, uma informação que vem do Rio de Janeiro, e aí seria ele e o Guerra num acordo do Botafogo com a patrocinadora do Palmeiras. E uma informação que como informação, mas a gente trouxe como especulação, como sugestão, né, João, umas semanas atrás, de que o Santos poderia observar o Borja, que sem espaço aqui, talvez lá com o Sampaoli, pelo que o Santos produz, talvez fosse uma boa. É que não tem espaço, né? Por causa da cota de estrangeiros. Mas aí, como o Copete é sempre uma moeda também de negociação lá no Santos, e a Chapecoense parece que está de olho no Copete, surgiu essa informação também, o Fábio Sormani, amigo nosso lá da Fox, que trouxe essa informação, de que o Santos poderia também tentar fazer uma tentativa com o Borja. Só que hoje também já saiu a informação no UOL, está no terceirotempo.com.br, de que o Ricardo Oliveira teria flexibilizado a possibilidade de voltar para o Santos, né? Por causa dessa insistência até do técnico Jorge Sampaoli. Então fica essa questão aí. E eu conversando com um amigo meu, agora essa informação é nossa aqui do Terceiro Tempo, conversando com um amigo meu da Colômbia, um jornalista que já trabalhou também lá, inclusive na Rádio Caracol, no Grupo Caracol, né, que é o grupo de comunicação mais forte lá da Colômbia. E ele diz o seguinte: lá muita gente preocupada com a situação do Borja aqui, porque eles acreditam no potencial do jogador, só que inicialmente ele já perdeu a Copa América, porque o Carlos Queiroz, desde que chegou, não convocou o Borja, não chamou o Borja, e a próxima convocação será para a Copa América. Então eles acreditam que o Borja estará fora desta convocação e que o Borja pode retornar à Colômbia, ou para o Atlético Nacional, ou então para o Júnior da cidade de Barranquilla, que seriam as duas equipes que teoricamente poderiam oferecer um salário à altura daquilo que o Borja, ou parecido, ou mais próximo daquilo que o Borja recebe no Brasil. Aqui no Brasil, se ele fosse negociado por empréstimo, por exemplo, ou para Santos ou para o Botafogo, o Palmeiras ou a patrocinadora, alguém teria que bancar parte do salário. Então, assim, e pelo fato de ele não estar sendo utilizado, e do Palmeiras ter viajado como equipe reserva, e de nem da equipe reserva ele fazer parte, eu acho que tudo se encaminha para uma saída do Borja do Palmeiras neste momento, ou sendo envolvido em uma negociação por empréstimo, ou para clube aqui no Brasil, ou para algum clube da Colômbia. O problema é que ninguém fala a respeito no Palmeiras, né? E também parece que o assunto caiu no esquecimento lá, não sei, ninguém pergunta também do Borja, né? A gente não frequenta mais o treino, não frequenta mais as entrevistas coletivas, então a gente fica sem a informação de dentro para fora. A gente só
está hoje aqui trazendo o assunto, mas com informações que a gente pegou de fora para dentro do Palmeiras, nenhuma informação oficial de lá de dentro. E aí, João Antônio, você acha que faltou espaço para o Borja, ele não aproveitou as oportunidades que teve, ou simplesmente, que é o que eu acho que é mais plausível, já externando a minha opinião, eu acho que existe uma má vontade da comissão técnica atual com o jogador? Olha, Frank, boa tarde a todos. Ainda bem que você não fez diretamente para mim a pergunta que você colocou escrita. A sua resposta já deram aqui, eu sei qual é, mas já... Qual é a pergunta mesmo? Se acabou... Se acabou a era Borja. Eu te devolvo a pergunta. Teve era Borja? Então, sabe, quando o Borja foi contratado, eu desde o início eu falei, eu citei um exemplo claro, eu cito toda hora esse exemplo. Existem jogadores que em alguns momentos da sua carreira estão iluminados. Isso já aconteceu em várias oportunidades. E eu sempre citei o exemplo em relação ao Borja, do Mickey. Não o Ratinho, mas o Mickey é um jogador que atuou pelo Fluminense e na Taça de Prata de 1970, que era então o Campeonato Brasileiro, no torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Flávio vinha sendo o artilheiro do Fluminense, até um dos artilheiros da competição, o Flávio Minuano, e o Flávio se machucou, faltando um jogo para o final da fase de classificação. O Fluminense já estava classificado e ia jogar contra o Atlético Paranaense. Entrou o reserva, o Mickey, um catarinense, Adalberto Kretzer, está vivo ainda, está numa fase legal ainda, segundo o filho dele, problemas nos joelhos, assim, porque o jogador naquela época sofria com isso, né? Aí o Mickey entrou contra o Atlético Paranaense, 1-1, gol de quem? Do Mickey. Aí começou o quadrangular decisivo, primeiro jogo, Maracanã, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Fluminense 1-0, gol de quem? Gol do Mickey. Aí segundo jogo, Mineirão, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Fluminense. 1-1, gol de quem? Gol do Mickey. Domingo, Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense precisava de um empate para ser campeão. 1-1, gol de quem? Gol do Mickey. Sabe o que o Mickey fez depois desses 4 gols e de explodir nessa fase final? Nada. Nada. É o que acontece com o Borja. O Borja explodiu naquela fase final, só que ninguém gastaram um dinheiro absurdo na compra de um jogador que nunca tinha ido para a seleção colombiana, só tinha jogado num time pequeno e que fez 6, 8 jogos num time grande e marcou alguns gols numa final de Libertadores, claro que é muito importante. Sabe, é o imediatismo do futebol. É você querer ser melhor que o outro sem pensar, sem planejamento. E aí o retrato disso, dessa falta de planejamento, é exatamente esse. O Borja até que entrou, não estou dizendo que o Borja é tão fraco tecnicamente, mas o Borja não é aquele jogador que valia tanto dinheiro. Isso, e ele paga por isso. Ele paga por isso. Que nem o Daverson veio comprado também no futebol espanhol, só que ele veio de um time menor, veio sem muito nome, não tinha aparecido em lugar nenhum como o Borja. Por metade do valor do Borja. Por metade do valor do Borja. Um foi 18, outro foi 36. Então, aí o Daverson também não é tão jogador assim. Tem muito mais boa vontade com ele, porque ele não explodiu, e aí veio aqui e implodiu, ele não foi comprado por um valor tão alto. Então essa é a diferença. Eu vejo que os dois estão basicamente no mesmo nível. O Borja é mais de área, mais finalizador. Não adianta o Filipão querer que ele saia da área, que ele não vai sair, e o Daverson tem esse perfil. Agora, o Borja paga por tudo isso, Frank. Eu entendo o que você falou, a comissão técnica não tem muito boa vontade com ele, talvez porque ele porque as características dele não se enquadram naquilo que o Felipe gosta. E ele não tem condição de mudar isso, não é porque ele não queira, não é porque o Filipão chega e fala para ele, Borja, eu quero que você mude um pouquinho, faça isso, faça aquilo. Não é que ele não queira, ele não é indisciplinado taticamente, ele não faz porque ele não consegue fazer. Sabe, é o limite dele, ele chegou no limite, o limite dele é ficar na área, finalizando. E aí nos últimos tempos, quando ele sentiu que falta de apoio, ele arriou. Isso mesmo. Psicologicamente, hoje o Borja... Perfeito. Ele entra em campo... Quando ele percebeu que internamente ele já não tinha mais suporte, não tinha mais apoio... E que estavam colocando ele porque tinha que revezar centroavante, porque não dá para um jogar sozinho, ele arriou. Porque tem jogador assim, tem jogador que quando ele está na adversidade,
Ele chega, ele para no cantinho dele e fala assim, esse pessoal vai ver, eu vou dar a volta por cima, eles vão ter que me engolir, que nem falava o Zagallo. Tem outros que abaixam a cabeça. E é o que aconteceu com o Borja, infelizmente. Porque os gols que ele andou perdendo na última temporada, e no começo desse ano, quando ele começou jogando, e no final do ano passado, ele fazia antes. Mesmo não sendo um primor de atacante, mesmo não tendo um futebol requintado, o Borja foi artilheiro da Libertadores, artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Então, quer dizer, saber fazer gol ele sabe. O problema é que o Borja arriou. E hoje estão realmente deixando ele de lado e torcendo para que venha uma proposta ou que ele acerte com alguma outra equipe. Eu acho que realmente o fim, a era Borja no Palmeiras já acabou. Esse caso aí de não levar para o jogo contra o CSA é a maior prova disso. Eu acho que sim. Agora ficou escancarado, né, que a comissão não conta com o jogador. O William Silva pergunta aqui, mas chegou a começar? Olha, em defesa do Borja, a gente tem a dizer que no ano passado ele foi artilheiro do time na Libertadores, caiu como todo mundo no final e tudo, começou bem também, mas assim, todo jogador precisa de um período de adaptação. Se o cara chegar aqui e arrebentar de cara, pô, legal, tudo bem. O Valdívia, que é ídolo do torcedor do Palmeiras, ele ficou 1 ano ou mais na reserva. Quando ele chegou a ser reserva do Juninho Paulista. Juninho Paulista em final de carreira, e ele não conseguia jogar. Então, assim, ele foi passar a ser ídolo depois, em 2008, né? Com aquela conquista do Paulista e tudo mais. Mas não despontou de uma hora para outra. Sabe quanto assim, tempo? É que o Borja chegou já com status de ele foi campeão da Libertadores, resolveu tudo e tal, e ele paga por isso até hoje. Só que assim, ele não é um craque de futebol. Ele não é, mas ele é um jogador que ele finalizador, claro. Finalizador e ele é útil para o time que tiver ele em campo. Isso que eu não me conformo. Acho que as pessoas têm que ver olhar as características do jogador e colocar o time de acordo com aquilo, né? E tomara que o Palmeiras faça realmente um negócio legal para ele. Porque desde que ele chegou no Palmeiras, o Borja não entrou em confusão nenhuma. Pode ter sido expulso um jogo ou outro, pode ter feito um biquinho ou outro, mas ele sempre foi um atleta bem profissional, mesmo quando começou agora a ser colocado de lado. Então tomara que o Palmeiras tenha respeito por ele e ache um lugar legal para ele jogar. Essa ideia do Santos seria maravilhosa. Eu acho que lá com o Sampaoli, eu acho que aí de repente o time do Santos rodando, todo mundo rodando, mas aí ficando no centroavante fixo para tentar finalizar, seria legal para ele, seria uma grande chance para ele voltar a ter o seu futebol de finalização. E eu dizia o seguinte, Frank, sabe quanto tempo demorou um tal de Dario Pereira para jogar como titular do São Paulo? Quase 2 anos e meio. Veio com um problema de adaptação, tinha saudade do Uruguai, se machucou, ninguém sabia o que era. O São Paulo, que naquela época era um time absolutamente profissional, tinha dirigentes maravilhosos, soube segurar o Dario Pereira, e quando ele entrou no time, ele foi aquela maravilha que todo mundo sabia. A gente sabe que o Dario, recuado para a zaga pelo Cilinho, foi um dos maiores zagueiros que o Brasil viu jogar, e aquela dupla com o Oscar, uma das melhores que eu vi na minha vida inteira. Só que ele demorou 2 anos e meio. Que é isso? O Lugano, quando chegou aqui também, tinha restrição de treinador. É isso aí. O Jardean Bezerra, quais os favoritos ao campeonato do 2019 do Brasileiro? Já elegemos aqui os nossos favoritos. O João tem 8 favoritos. Não, brincadeira. Para mim é Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E o Grêmio, se tivesse colocar uma 4ª equipe? O João corrobora? E o Grêmio? O Herbert Vicente Bastos está conosco. Fernando Paiva, nem começou, como é que já acabou? Ricardo Rico, fica Borja, e dá uma gargalhada aqui. O Thiago Dantas, grande João, grande Frank, mais uma live de sucesso, uma feliz terça para todos, hein? Borja nunca correspondeu à altura, não sei se superestimaram ou se o próprio não foi incapaz de corresponder. Mas que seja feliz e contribua para o futebol em outro clube. O futebol agradece, o Borja é um bom ser humano, merece todo o sucesso que puder ter. Concordo. O Danilo Pereira disse que o Borja machucou, o Clóvis Leite disse que o Borja tem que sair, não joga nada. Tomara que alguém leve o Borja, diz aqui o Jardeão. O Danilo Pereira, Souza no Corinthians era melhor que o Borja. Olha que o Souza é ruim, hein? Marcelo Cruz, boa tarde, fala da repercussão do caso Neymar, estou curioso. Ana Maria Silva, boa tarde, o Borja vai embora, aleluia. O Dave na área, boa tarde, esse cara nunca fez ela no Palmeiras, fora Borja, caneludo.
Olha, bicho, mas para quem já tem divisão com o Leandro, hein, que veio do Grêmio, o Renato também não quis ele lá, né? Marconi Nunes, não tem jeito, quando o jogador cai no gosto da torcida, ele pode ser craque que for. Valdívia não ganhou quase nada no Palmeiras, mas era carismático e não pipocava contra o Corinthians. Só naquele dia que ele inventou o chute no vácuo e aí contundiu, né? Aquele dia foi patético. Marcelo Cruz, fala do Neymar, Cleiton Pezão, manda ele para o São Paulo. TT Meira, tomara que ele vá para o Santos, faça muitos gols. A torcida do Palmeiras já queimou vários jogadores que arrebentaram em outros clubes. Clóvis Leite, vocês acham que o Valdívia teria espaço no Palmeiras hoje? Não. Eu acho que não. Olha só, o Palmeiras está com Guerra lá encostado, que é um baita talento, meu. Outro jogador que pode sair aí por falta de espaço. Tem ali para meiuca ali o Ricardo Goulart, que seria, mas não tá por causa da lesão, mas aí ele tem Gustavo Scarpa, tem Lucas Lima, tem Rafael Veiga, e aí tem o Guerra, que já não é aproveitado, não tem espaço para o Valdívia. Esse é Rafael Dudu, que pode jogar por lá também, né? Já jogaram na meia, né? Joás Brito, boa tarde, qual a opinião de vocês sobre o porquê Arthur Cabral e Jailson não jogam? Bom, para mim o Jailson não joga por uma questão técnica, ele é o terceiro goleiro do Palmeiras. Eu discordo de muita coisa lá, mas para mim isso está estabelecido. Hoje o Fernando Praz está numa fase melhor do que a do Jailson e acho até que numa fase melhor que a do Everton. E com relação ao Arthur Cabral, que a gente está falando aqui do Borja, pode ser que o Arthur, com 20 anos ainda, comece a ganhar espaço aí, porque o Daverson a gente sabe que não é também lá grandes coisas. Eu também não entendo isso. Eu acho que o Felipão tem um jogador de muito talento nas mãos. O Felipão, na coletiva dele, que ele deu depois do jogo contra o Fortaleza, e é fácil dar coletiva quando você ganha de 4-0, né? Porque quando andavam perguntando do Zé Rafael, ele fazia biquinho, bufava e nem respondia direito. Agora ele respondeu que o jogador tem que se adaptar, que não é bem assim, tem que ver o estilo dele para o time, o estilo do time para ele, e que ele foi lançado aos poucos e agora está rendendo mais e por aí afora. Ninguém pergunta do Arthur Cabral. Tudo bem, talvez ele tenha a mesma resposta para isso, adaptação, mas quando ele entrou, as poucas vezes que ele entrou sem sentir a responsabilidade. Fez gol, foi para cima. Então eu não entendo por que não aproveitar o Arthur Cabral, que é um jogador que eu vejo com muito talento. O Ivan Matos, meus amigos do terceiro tempo, vocês são brincalhões demais, falarem má vontade da comissão técnica, jamais a má vontade, jamais. Vamos pontuar aqui na medida do possível, pessoal. A má vontade é do Borja, que infelizmente não rendeu o esperado e não aproveitou as chances que teve. Olha, o Borja, com o Roger Machado, ele jogou muito bem. Ele era artilheiro do time até a chegada do Felipão. Com o Roger, ele era o artilheiro do time na Libertadores, acho que... Foi artilheiro do Paulista também. Foi artilheiro do Campeonato Paulista. Então, Ivan, são coisas e coisas. Todo mundo sabe que o Felipão... o primeiro elogio dele para o Daverson, disputa muito bem as bolas de cabeça, disputa todas as bolas. Tudo bem, mas aí você sai disputando todas as bolas feito louco, você vem no meio canto disputar uma bola de cabeça com o cotovelo na frente para arrebentar seu adversário, como ele fez com o jogador lá contra o Bahia, que ele foi expulso, porque ele sobe para disputar todas as bolas desta maneira, tá? Entendeu? Isso aí, assim, tudo bem, é gosto do treinador, mas... eu acho que o cara ele não pode passar a ser descartável porque ele não tem a característica que o treinador gosta. Sabe? E por que o Felipão gosta de jogador que vai e disputa todas as bolas pelo alto em todos os setores do campo? Porque o negócio dele é bola longa. É bola para alguém da casquinha, entendeu? Não sei como é que ele não pediu para contratar o Rafael Marques de volta. Tipo o Jardel. Isso mesmo. Marcelo Cruz, será que o Tite vai convocar o craque Neymar? Nossa discussão da live de ontem, nós vamos estender aqui daqui a pouquinho essa discussão. O Djalma dos Santos Gabriel está conosco, Adeilton Matos, manda um abraço para o meu pai, Alberi, ou Alberi, aqui em Natal. Será que é o Alberi, o nosso craque ABC, da história do ABC? Será que é ele? O América também foi craque do ABC, né? Na verdade. Ganhou inclusive ganhou a bola de prata em 72, o Campeonato Brasileiro. Avisa aí, Danilo, se é o Alberi. Pelo ABC. O grande Alberi. Um jogador de alto nível técnico, que foi realmente considerado um dos maiores da história do Rio Grande do Norte.
O Antônio Machado, foi mesmo. O Antônio Machado, boa tarde. Marília Deschamps, boa tarde, queridas. E eu até pergunto, porque o Alberi, é claro, é uma figura conhecidíssima lá e está lá em Natal até hoje, né? O time era, o goleiro era o Tião, Sabará, Edson, ou o Nilo e o Nilson Andrade, que jogou no Botafogo, e o Rildo, lateral esquerdo, time de 72, né, do brasileiro, né, o Rildo que jogou no Santos. Aí no meio campo tinha os famosos Maranhão e Danilo Menezes, e na frente Libânio, Alberi, Jorge Demolidor e Soares ou Moraes. É isso aí. Luiz Galdino, o caso Neymar, se fala tanto em punição envolvendo Tite e seleção, bora lá, tem alguém melhor que o Neymar? E será que estão usando o mesmo critério contra o torcedor que ali estava agredindo os jogadores verbalmente? O que vai acontecer com o torcedor? Bom, convocado ele não vai ser. Luiz Galdino, sério mesmo? A gente não defende torcedor que agride jogador de futebol. A gente não defende torcedor que atira pedra, que apedreja ônibus de time quando está chegando para o jogo. Mas a gente também não defende jogador que agride torcedor. Claro. Né? E o que vai acontecer com o Neymar em comparação com o que vai acontecer com o torcedor? O torcedor, se ele está errado ou não, eu imagino até que ele estivesse errado, porque ele não quis prestar queixa, não quis levar o caso adiante. Isso para mim já é sinônimo de que ele também não fez boa coisa. Mas não interessa, o cara não poderia ir lá e dar um soco na cara do torcedor. Pô. Ele é o Neymar. Ele é uma referência mundial em termos de comportamento. Ele é exemplo para milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Velho. Não pode ter esse tipo de atitude. Isso é condenável dos caras que jogam pelada aqui no society aqui da terça-feira à noite. Pô, se um cara do grupo sai e agride um outro torcedor, o próprio grupo vai falar, meu, que mancada que você está fazendo, você está errado, cara. Então aqui não tem defesa, agressão de jeito nenhuma. E outra coisa... Isso não quer dizer que a gente está a favor do torcedor. Não, outra coisa que eu ia falar. Pelo que a gente ouviu e leu, foram várias ofensas contra vários jogadores, e uma delas seria inclusive de cunho racista. Uma delas. Se isso aconteceu, e se foi gravado, ou se tem provas de quem estava do lado, processa o torcedor, pronto, ninguém está defendendo o torcedor. Se ele aprontou e se ele merece também ser punido, que seja punido. O que a gente não pode nunca dar razão para a violência. E isso foi uma violência de um cara que tinha que ter a cabeça mais no lugar, mesmo perdendo uma final, porque ele, como o Frank disse, ele é exemplo para muita gente, e principalmente para garotos e garotas de pouca idade, que vão crescer vendo e achando que a violência é o único caminho. Esse é o problema. O Kleber Pinto nunca jogou. O Pedro Rocha, bom dia. Com o Filipão acabou a era Borja. O nosso superfã Rogério Silveira, na época que o Borja foi contratado, todo mundo falou que o Palmeiras tinha feito uma grande contratação, inclusive a mídia. É verdade. Vários clubes queriam ele. Ninguém é obrigado a acertar. Tudo que você falou aqui é verdade, Rogério. A gente elogiou porque tinha muita gente indo atrás do Borja. E a gente elogiou principalmente o fato de, naquele momento, falo por mim, o Palmeiras está combatendo o mercado chinês, que o Alexandre Matos pegou um avião aqui, foi lá e só sai do quarto do hotel a hora que esse cara tiver contratado, fez uma força-tarefa lá e tal, depois trouxe o cara, chegou, abriu a porta do vestiário, ataquei o regalo, falou pro treinador e etc, pro grupo que estava lá. O Borja não tem culpa da valorização que deram nele não, velho. Ele foi lá, fez os gols dele no Atlético Nacional, botaram um preço nele, o Palmeiras foi lá e pagou, certo? E dentro de campo eu não acho que o Borja tenha sido esse arremedo de jogador que todo mundo fala. O que eu acho que assim, ele não é um craque como atacante, mas ele é um finalizador. Sim. Você reparou que depois que o Borja saiu, ninguém mais reclamou de gol perdido no Palmeiras? E pega aí esses 8 jogos aí que o Daverson tem sido titular. Quantos gols ele fez? 1, 2. Os gols do Palmeiras estão saindo dos pés do Scarpa, basicamente. Do Zé Rafael agora. Então a gente tem que observar também as coisas. Nem gols o Daverson consegue perder. Os gols que o Borja se apresentava lá e perdia, nem isso aparece para o Daverson. Só que ele está lá, sendo mantido como o atacante. O atacante que disputa bolas aéreas.
Entendeu? Então eu acho que assim, não é um desprestígio para o jogador. E o Sidney emenda aqui, ó. O Borja é ruim, ele dá uma boa tarde pra gente. Fala. Eu confesso que eu erro muito, eu já errei muito em relação a contratações, como a gente... E faz parte do jogo, A gente vê um jogador, acha que ele vai dar certo, e o Borja, não é que eu não disse na época que ele não ia dar certo, eu levantei sempre essa tese do Mickey. Pra mim era muito dinheiro para um jogador que tinha feito 10 jogos num time grande e o resto da carreira num time menor. É a mesma coisa que... Como é que era o nome desse jogador que estava no Ferroviário? O Edson Carius, que fez 2 gols contra o Corinthians. O cara já tem 30 anos. Sabe? Ele me deixou uma baita de uma boa impressão nos jogos contra o Corinthians. Mas nenhum time grande foi lá, mesmo precisando de atacante, buscar o cara. Será que não foram aqueles 2 jogos que foram os jogos da vida dele? E no decorrer da carreira ele nunca apareceu, porque realmente nunca teve esse talento todo? Então é um exemplo que eu cito como do Borja. Porque esse cara jogou demais contra o Corinthians. Fez gol de um jeito, fez gol de outro, de puxeta. Nossa, o cara acabou, quase acabou com a classificação do Corinthians. E tá lá no Ceará, artilheiro do Campeonato Cearense, quer dizer, sabe fazer gol. Só que ninguém da primeira divisão, ou não sei, da Série B, mas eu não li nada sobre isso, foi lá buscar o jogador. Talvez porque ele estivesse iluminado no momento. Mas aí os outros times foram lá e pesquisaram realmente o histórico. O cara foi iluminado aqui, mas ele nunca teve esse momento, nunca teve regularidade. Se o Palmeiras tivesse estudado mais, talvez, não sei se teria feito a contratação. Talvez tivesse, porque estava sobrando dinheiro. E era uma forma de querer se impor no mercado. Isso mesmo. Se impor no mercado. O Frank falou bem. Foi lá, não saio daqui sem ele. Só que não estudaram a carreira do Borja. Então a culpa não é dele. E ele não é tão mau jogador assim. Eu repito, eu acho que se ele fosse para o Santos, ia se dar muito bem do jeito que atua o técnico Sampaoli, porque é bola no chão, não é bola aérea, é bola no chão, para chegar no finalizador. E aí ele ia fazer muito gol. Olha o Danilo Pereira, Borja, Bill, Souza, os 3 são ruins. Clodoaldo Lerner da Silva, boa tarde. Está devendo futebol, Borja assim complica. O Jardim diz assim, a mesma mídia que colocava o Borja como um deus, os clubes todos querendo, ele está sendo muito elogiado. Agora criticam quem o contratou. A gente critica quando tem que criticar. Se desse certo a gente aplaudiria, não deu certo a gente vai avaliar, ué. Faz parte, né, irmão? O Pedro Rocha, Thiago Silva está fora da Copa América? Depende do Tite. O Admilson Santos, ainda bem que não veio para o Santos. Olha, mas ainda pode ir. Danilo Pereira, se fosse para escolher um para o meu time e só tivesse o Borja, preferia jogar com um a menos. Tá bom. O André Silva, o Borja fugia de confusão. Ele lembra por causa das brigas lá e o Borja tá. O comportamento do Borja, ele é um jogador assim, que ele não é inflamável, né, dentro de campo. E essa passividade também, acho que conta um pouquinho contra ele, né? Porque o torcedor não gosta de ver em campo um jogador que parece muito... O Dodô, quando jogava, tinha isso. O Dodô era um cara que parecia muito disperso dentro de campo e tal, mas só que ele fazia gols pra caramba, né? Mas ele tinha essa indolência. No próprio Palmeiras, o Dodô jogou no Palmeiras, muita gente reclamava. Estava no time que caiu, né, em 2002. Muita gente reclamava da presença do Dodô em campo porque ele tinha essa indolência dentro de campo. O Borja é assim também. Só que isso assim, quem contrata tem que ter esse tipo de observação também. Olha, ele é um jogador que tem um perfil aqui do nosso clube. Guardadas as devidas proporções, no começo dos anos 70 a gente tinha um jogador que ele passava uma baita parte do jogo dormindo e muita gente criticava, pegava no pé, que era o Enéas. Só que o Enéas era um monstro, era um gênio. E aí de vez em quando o Enéas acordava, pegava a bola, passava por uns 3 ou 4 e gol da Portuguesa. E geralmente contra o Corinthians. O que ele gostava de fazer gol contra o Corinthians não era brincadeira, né? Mas também ele tinha o perfil de dorminhoco, tinha aquele perfil que às vezes ele não ia buscar a bola, não se movimentava muito, mas com a bola no pé era um gênio. A nossa discussão aqui já rendeu, e vamos atrás de informações aqui. Nelson Donizete Ramos, Borja não sai do Palmeiras não, manda um alô para nós aqui em Guaranésia, alô Guaranésia, um salve aí para vocês. Não é só qualidade técnica, o cara anda em campo, dá declarações de que quer ir jogar no Júnior Barranquilla, o cara é grosso e caneludo, ele não dá declarações de que ele quer jogar no Júnior de Barranquilla, ele deu declarações de que ele é torcedor do Júnior, e isso antes dele chegar aqui, ele nunca falou, eu quero voltar lá para Colômbia.
Muito pelo contrário, viu? Ele sempre foi um cara tranquilo e como o João falou, sempre fugiu de polêmicas, Sim. nunca se rebelou lá internamente no clube, como fizeram, né? Ou como fez o Felipe Melo com o Cuca, brigou com todo mundo no treino, que saiu na mão lá com o Omar Feitosa, e depois o clube teve que abaixar a cabeça pro cara, trazer ele de volta. O Borja nunca deu problema pro Palmeiras internamente. Isso ninguém pode falar dele não, e eu sei porque eu estava lá cobrindo o clube durante muito tempo. Eduardo Lima, esse Borja foi a maior mentira do Palmeiras. Charles Rosário, Dios del Fútbol, 15 anos, experto, pronto para debutar, delanteiro caludoso. O que é caludoso? Bom, fala aí, ele é o que mora lá no exterior, né? O Pablo Vinícius. 15 anos está pronto para arrebentar. O Cruzeiro tem interesse no Luciano do Fluminense, ex-Corinthians. Ele está perguntando aqui, sabe, João? O Luciano, ele teve uma eu fase não boa. tenho informação. Também não sei. E o Cruzeiro tem muito atacante também, né? E o Luciano, ele está sendo vaiado pela torcida nos últimos jogos. E perdeu o pênalti contra o Goiás. Perdeu o pênalti contra o Goiás. E o que complica mais, o Pablo está de volta, né? Uma pressão muito grande em cima do Luciano, que é mais jogador de área no Fluminense, o Ione e o Everaldo são os que atuam mais pelos lados, né? Então, se alguém quiser contratar, agora é um bom momento, né? Uhum. O Pedro Rocha, o Borja vai pro que fim levou do Milton Neves. Não tem problema, eu e o João já estamos lá também. Cleiton Santiago, o Borja irá para o Santos. Grande abraço do Cleiton de Indaiatuba. Ricardo Albino, vai com Deus. Sair de Padilha, Borja vai para o Santos. Lá tem grande chance de render muito. Eu acho também, cara. Que os caras deviam se esforçar aí para fazer essa negociação. Charles Rosário, Jorge Mendes, manager do Cristiano Ronaldo. Certo, o que tem ele? O Charles, deixa eu ver se é você que escreveu aqui. Quem que é esse Deus del Futebol de 15 anos aqui, hein? Tem que colocar o nome do cara aqui, o Charles. O José Amâncio Alves, adoro esse programa. Essa enciclopédia do futebol que é o Milton Neves. Raul Gonzalez, manager do Neymar. Ele busca jogador aí pelo interior afora. Cleiton Santiago, eu não levaria o Neymar para a Copa América para que ele aprenda a controlar os seus momentos de raiva. Um erro não justifica o outro. Tite é manipulado nos bastidores da CBF. Ele não irá assim, não irá aonde? Tite vai pipocar com a punição por agressão do Neymar. Se puniu Douglas Costa pela cusparada, deveria punir também o Neymar. É o Luiz Leandro, Gustavo Mendonça, Borja no Santos, está louco, amigão. Valdir Guimarães, se vai funcionar corretamente, Corinthians e Flamengo não pontuarão tanto. Aí abraço aqui para o José Amâncio Alves, para o Uau Lopes, para o Luiz Galdino, para o Fábio Pereira. Ô João, hoje tem a abertura da semifinal da Liga entre o Tottenham e o Ajax. O que dá para falar? É um jogo interessantíssimo, né? Porque os dois não chegaram na semifinal vindo de um favoritismo no início da competição. O Ajax, muito menos. O Ajax já fez história, porque o Ajax foi a primeira equipe que chega numa semifinal passando pelas 3 fases eliminatórias. O Ajax não entrou na primeira fase, entrou só na eliminatória, classificou, aí classificou só na segunda preliminar, passou na terceira e aí sim foi para a fase de grupos. Então, sabe, já o Ajax tem um time muito veloz, um time de garotada, a Holanda fazendo uma reformulação, mais uma das que a Holanda consegue fazer, é um negócio impressionante, né? Eu sempre falo que a Holanda AC Cruyff e DC Cruyff. Porque, na verdade, o Cruyff foi um dos maiores talentos do mundo, um dos maiores jogadores que eu vi jogar. E a Holanda, antes do Cruyff, ela não existia no mapa do futebol. O Cruyff começou a jogar no final dos anos 60, a Holanda já fez uma participação melhorzinha naquelas eliminatórias para a Copa de 70, explodiu em 74, aí o Cruyff não foi para 78, manteve a base, e depois, um país pequenininho, um país bem pequeno na Europa, é lógico que tem entre safras. Aí depois em 78 não foi em 2 Copas, voltou com uma geração maravilhosa em 90, com o Van Basten, com o Seedorf, com o Rijkaard. Aí passou essa geração, também ficou fora de Copa, voltou com uma geração de Robben, de Sneijder, Van Persie. E agora monta uma nova geração que está começando muito bem. Van Dijk no meio campo, sabe? Tem vários jogadores de muito talento.
E tem no time o David Neres, que está sendo aí um jogador cobiçado por muita gente, está fazendo uma Liga dos Campeões excepcional. E o Tottenham é um time que vem surpreendendo também, não tem um elenco tão qualificado assim como os seus compatriotas lá da Inglaterra, mas tem excepcionais jogadores. E mesmo quando perdeu jogadores importantes como o Kane, acabou conseguindo se manter. Então, é uma decisão sem favoritos. Depois que o Ajax, eu diria que o Tottenham tem mais time que o Ajax, apesar da juventude do Ajax, o Tottenham tem mais time. Mas depois que o Ajax fez contra o Real Madrid e contra a Juventus, como é que você pode tirar a chance do time desse chegar na final mais uma vez? Sem dúvida. E olha aqui, ó, só para pontuar aqui, certo? O Palmeiras informou que o Borja sofreu uma pancada no joelho no treino desta segunda-feira, por isso ele não seguiu com a delegação para Maceió. Mesmo assim, acho que não invalida a nossa discussão aqui, porque está faltando oportunidade para o Borja e viajaram Daverson e Arthur Cabral. E essa pancada teria ocorrido justamente no treino da segunda-feira, certo? De qualquer forma, não dá pra gente, uma discussão aí que... Não dá pra gente falar que é algo armado pelo Palmeiras. Claro, óbvio que não. Jamais. Seria muito ilógico a gente falar sobre isso. Mas independente disso, independente de não ir, ia ou não para o jogo contra o CSA, ele está sem espaço, tanto que faz muito tempo que não joga e nem entra. Porque não é só o não jogar, sabe? Você tem um jogador que fez tanto gol, sabe? Pô, você está ganhando o jogo de montão contra um Fortaleza, por que não colocar o jogador em campo? Sabe? Para tentar reanimar o atleta. Mas ele não estava nem no banco. Então, esse é o problema, por isso que a gente fala, não tem. Ele não vem jogando, não vem sendo colocado, não vem atuando, não vem ficando no banco. E vem sendo azarado também, porque quando vai ter uma oportunidade sofre uma pancada. É duro também. Então, assim é duro, porque se o jogador já tem aquela característica que eu falei de se abater, se não for a sua comissão técnica para dar força para ele se reerguer, sozinho ele não vai conseguir. Tem destaque olímpico aí, João? Olha, temos destaque olímpico sim. Lembrando, olha, hoje tem jogo pelo Brasil. Vila Nova e Juventude. É hoje. Tá bom. Série B do Campeonato Brasileiro. Não é pela Série B. Da Copa do Brasil. Não, a Série B começou também, tem 37 rodadas a mais. Hoje vai ser decidido o último time. Quando foi o primeiro jogo? 0-0, em Caxias. E agora vai ser em Goiânia, né? Vila Nova, por jogar em casa, tem um certo favoritismo. Bom, porque pelo menos define aí essa semana para fazer o sorteio. Fazer o sorteio, a gente já fica sabendo. No vôlei, hoje, terceiro jogo da decisão, vôlei masculino, né? Entre Taubaté e SESI. Os dois times ganharam uma partida até aqui. 3-0 e 3-0, né? Quer dizer, o fator casa foi muito importante, né? Os dois times são times semelhantes, né? Mas o fator casa foi levado muito em conta e por isso hoje a gente espera uma grande partida de novo. O jogo será no SESI hoje, né? Não, hoje o jogo será em Suzano. Em Suzano. Eles definiram que a partir do terceiro jogo a disputa seria em Suzano, porque para o jogo final, né? Que o terceiro seria o jogo decisivo, que é melhor de 5, nem o ginásio do Abaeté lá em Taubaté, nem o ginásio aqui da Vila Leopoldina comportavam o público mínimo estabelecido para a decisão. Aí, por exemplo, para não fazer o jogo no Ibirapuera e outro, eles decidiram um ginásio só que comportasse e que tivesse acesso para as duas torcidas. Se for necessários. Isso aí. Então, os jogos serão em Suzano. Poderia ser em São Bernardo, por exemplo. E também é bonito lá, o Poliesportivo de São Bernardo, muito bonito. E mais dois destaques do final de semana ainda, que a gente na segunda-feira tem tanta coisa para falar que não dá para falar tudo. No Rugby Sevens, que a gente fez entrevista outro dia com a Raquel, a capitã, o Brasil se sagrou campeão feminino sul-americano. Como já era se esperar, né, final contra a Argentina, foram 2 jogos contra a Argentina, na fase de classificação e também na final. 17-15 um e 27-7 o outro. E é importante, porque naquele Hong Kong Sevens, o Brasil ganhou de 2 pontos só da Argentina, que é a sua grande rival na América do Sul, e será a principal rival no classificatório dos Jogos Pan-Americanos, que vai acontecer no meio do ano. Então foi legal, o Brasil jogou sério contra a Argentina e ganhou os 2 jogos com tranquilidade. É isso que a Raquel falava, não dá para deixar
a Argentina gostar do jogo, porque a rivalidade aí, quando entra em campo, é em qualquer esporte. E no hipismo, tivemos a segunda etapa da seletiva para o PAN no adestramento, na Sociedade Hípica Paulista. Aconteceu no domingo de novo. E mais 5 conjuntos alcançaram o índice estabelecido pela Confederação Brasileira de Hipismo. É assim, serão 4 seletivas, os atletas estão conseguindo esses índices, alguns conseguem nas 4 provas, depois aqueles que tiverem os melhores índices, na soma geral, vão ficar com as 4 vagas, né? Dessa vez o João Paulo dos Santos já está pré-classificado, ele já é um pré-classificado, ele só não vai conseguir a vaga se ele for muito mal e perder muito para os demais, porque ele conquistou 3 seletivas sul-americanas no final do ano passado, então ele já está pré-classificado. Ele foi um deles, junto com o João Vitor Oliva, o Mauro Pereira, o Paulo César dos Santos e o Pedro Tavares de Almeida. A irmã do Pedro, a Luísa Tavares Almeida, dessa vez ela não conseguiu, mas tinha alcançado o índice na primeira, mas tem chão pela frente ainda, tem mais 2. Legal, um abraço para o Paulo Sérgio Lodi, diz que o Romero está fazendo falta no Corinthians. Outra discussão que a gente pode ter aqui, esse negócio dos 6 meses aí, de pré-contrato e tal. O cara fica sem jogar porque não tem acerto e porque vai terminar o contrato. O Borja é muito ruim, fez meia dúzia de gols, se acha craque. Borja no Santos, essa é a opinião do Ivan Silva. O Léo Pivante, Borja no Santos, Jordan Alaide de Medeiros, mais um Brasileirão pro Verdão, Nelson Peringuareschi. Boa tarde, abraço daqui de Guarulhos. Grande abraço para você, Nelson, para Guarulhos e toda a região. Seguinte, amanhã a gente fala da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nessa quarta-feira, dia 1º de maio, parabéns a todos os trabalhadores, certo? Gostou da live? Deixa um like aí pra gente, inscreva-se no nosso canal no YouTube, o YouTube é Terceiro Tempo TV, tá? Não vá confundir, e siga o Terceiro Tempo nas redes sociais. A gente se fala, pessoal, até mais. Grande abraço, valeu, Frank. Valeu.